Evangelho de João, capítulo 10, versículo 11 ao 14. Diz assim: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque o mercenário não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Amém? Feche os seus olhos. Senhor, nessa noite, Pai, nós temos lido a sua palavra e pedimos que o Senhor venha ministrar ao coração da sua igreja a palavra que o Senhor tem já ministrado em meu coração. Em nome de Jesus Cristo, use a minha vida, Senhor, para transmitir a sua palavra ao coração das suas ovelhas aqui nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, pode sentar? Então, nessa noite, nós iremos meditar no tema proposto, neste texto que nós lemos, que traz o tema, Eu sou o bom pastor. Aqui no Evangelho de João, Jesus fez 7 declarações, usando sempre esta expressão, eu sou, fazendo uma alusão à sua identificação com Yahvé. Na declaração de hoje, Jesus diz, eu sou o bom pastor. A figura do pastor era algo muito comum e frequente na vida do povo judeu. No sentido literal, um pastor é aquele que cuida das ovelhas, é aquele que dá proteção, é aquele que apacenta o rebanho. Essa expressão aparece pela primeira vez em Gênesis, capítulo 4, versículo 2, onde fala sobre a profissão de Abel. Ali faz menção sobre a ocupação de Abel. Juntamente com a ocupação do agricultor, a ocupação do pastor é a mais antiga profissão do mundo. Então, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, a profissão passou pelos patriarcas. Moisés era pastor de ovelhas quando Deus o chamou. Davi era pastor de ovelhas quando Deus o chamou. Os profetas mencionaram os pastores como profissionais que alimentavam e protegiam seus rebanhos, como diz em Jeremias 31 e 10, que procuravam as ovelhas perdidas, Ezequiel 34 e 12, e que livravam de animais ferozes as ovelhas que estivessem sendo atacadas, Amós 3 e 12. Então, este conceito era muito rico na cultura judaica, na mente judaica, e com um pano de fundo tão rico sobre esse tema. Quando nós vamos para o Novo Testamento, nós vemos os escritores sagrados descrevendo Jesus como o pastor das ovelhas. O escritor aos Hebreus disse que Jesus é o grande pastor das ovelhas, Hebreus 13 e 20. O apóstolo Pedro escreveu que Jesus é o pastor e bispo das vossas almas, 1 de Pedro 2 e 25. E aqui nesse texto que nós lemos, Jesus declara ser o bom pastor. Então, nessa noite eu quero ver juntamente com os irmãos como o bom pastor executa seu bom pastoreio sobre a sua igreja. Ele é o bom pastor. Então, a primeira
A primeira maneira que eu quero falar aqui, a primeira forma que Jesus, sendo Ele o bom pastor, Ele executa esse bom pastoreio sobre a sua igreja, está mesmo no versículo 10. Os irmãos quiserem acompanhar, podem ficar com a Bíblia aberta, que diz assim, que ele diz, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então, na verdade, isso Jesus, Ele já executou de uma única vez, porque Jesus morreu, Jesus Ele deu a sua vida pelas suas ovelhas por uma única vez. Então, esta forma aqui, Jesus Ele fez definitivamente, uma vez só e para todo o sempre. A palavra do Senhor diz que Jesus, Ele ofereceu a sua vida como sacrifício perfeito e agradável a Deus. Como o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios 5 e versículo 2, que Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício agradável a Deus. Em Tito 2,14, o apóstolo Paulo disse que Ele entregou a sua vida para nos libertar de todo o pecado, para nos purificar e fazer de nós seu povo inteiramente dedicado às boas obras. Então, Jesus, Ele disse aqui nessa declaração, que Ele é o bom pastor, e o bom pastor, Ele dá a sua vida pelas suas ovelhas. E como Jesus fez isso? Jesus, Ele deu a sua vida, irmãos, voluntariamente, como está escrito aqui no versículo 17 e o versículo 18, diz assim, por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ele diz, ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade, ele diz, para entregar e para também reavê-la. Este mandato recebi do meu Pai. Ninguém podia tirar a vida de Jesus. Ninguém podia tocar na vida de Jesus. Mas Ele voluntariamente entregou a sua vida. Ele voluntariamente deu a sua vida, como nós lemos aqui, para nos libertar de todo o pecado, para nos purificar e para que nós inteiramente vivêssemos na presença de Deus e praticássemos as boas obras. Quando nós lemos a palavra do Senhor, desde o Antigo Testamento, nós vamos ver que muitos profetas morreram pela igreja do Senhor. Segundo a tradição, o profeta Isaías, ele morreu cerrado ao meio. Assim como Isaías, muitos outros profetas também morreram por defender a obra de Deus, por defender a palavra do Senhor, aquilo que o Senhor ordenava que eles falassem, mas que desagradava os reis de sua época. Por causa disso, eles perdiam as suas vidas. O escritor aos Hebreus menciona isso, irmãos, no capítulo dos heróis da fé, no capítulo 11, o versículo 37, o escritor aos Hebreus diz que alguns morreram apedrejados, outros foram cerrados ao meio e outros ainda mortos ao fio da espada.
Muito sangue foi derramado desde o justo Abel, como diz a palavra do Senhor, desde Abel, muito sangue foi derramado, muitas pessoas morreram por causa da palavra de Deus, da obra de Deus, até nos dias de João Batista, que foi o último profeta, como o Senhor Jesus falou. O próprio João Batista, nos dias de Jesus, ele teve sua cabeça decapitada e trazida em um prato, por denunciar o pecado e defender a doutrina da palavra de Deus. O próprio João Batista, com Jesus ali presente, João Batista foi o último profeta, e ele morreu por causa da palavra de Deus, porque ele denunciou o pecado nos seus dias. Então, ele foi preso. E lá naquela prisão, João Batista morreu. Ele não saiu de lá. Nós vemos que ele, ali na prisão, ele envia seus discípulos até Jesus e manda perguntar para Jesus: és tu mesmo que havia de vir, ou nós devemos esperar outro? Porque João Batista, ele tinha uma esperança de sair daquela prisão. E é nisso, irmãos, que a morte do bom pastor se diferencia de todas as mortes, de todos aqueles que tiveram suas vidas sacrificadas pela obra de Deus. Esta é uma das diferenças de todos os profetas, de todos aqueles que morreram por amor à palavra do Senhor. A morte de Jesus era diferente em todos os aspectos, e um desses aspectos era que Jesus podia não morrer. A vida de Jesus era intocável. Ninguém podia tirar a vida de Jesus. Ele disse na sua palavra: ninguém tira a minha vida de mim. Eu a dou voluntariamente. Diferente de todos os outros que morreram, embora dando a sua vida por amor a Deus, ainda assim, irmãos, se eles pudessem livrar as suas vidas da morte, eles livrariam. Foi o que João Batista pensou ao enviar os seus discípulos a Jesus. És tu aquele que havia de vir? Por quê? Porque ele foi preso. E os profetas, João Batista, ele não tinha a revelação que nós temos hoje. Eles pensavam que o rei ia chegar e ia libertar Israel do poder romano, do império romano. Então, na mente de João, quem sabe ele pensou: não, agora o rei chegou, Jesus chegou, agora ele vai libertar Israel do império romano e nós seremos livres. Mas Jesus mandou a resposta para João. Jesus chamou os discípulos de João e fez uns milagres, curou cegos, deu vista aos cegos, coxos andaram. Então ele falou: vai lá e fala para João, os cegos veem, os surdos ouvem, os paralíticos andam, e aos pobres é anunciado o evangelho do reino. Então João Batista entendeu que ele era o Messias. Esta é uma da diferença da morte de Cristo de todos aqueles que morreram por amor ao Senhor, porque Jesus podia não morrer. Se ele quisesse, a palavra do Senhor diz que quando lá no jardim do Getsêmani chegaram os soldados para prendê-lo,
e agarrando a ele, prendendo a ele. A palavra do Senhor diz que Pedro puxou da espada, cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. E Jesus repreendeu a Pedro e disse: Pedro, você não percebe, você não vê que se eu quisesse, eu pediria ao Pai e Ele enviaria mais de 12 legiões de anjos para me defender? Você acha que eu precisaria de 12 discípulos e ainda um era o traidor para proteger a minha vida, para guardar a minha vida? Eu tenho à minha disposição mais de 12 milhões, mais de 12, legiões de anjos ao meu dispor. Era só eu orar e pedir ao Pai, mas eu não quero fazer isso. Eu quero dar a minha vida pelas minhas ovelhas. Eu quero morrer por elas. Eu quero entregar a minha vida em sacrifício. Por isso eu sou o bom pastor, porque mesmo podendo não morrer, eu morro e entrego a minha vida para resgatar e redimir, para arrebanhar o meu povo e trazê-los para o meu aprisco. Até hoje, pessoas morrem pela causa do reino de Deus. Até hoje, nos países perseguidos, irmãos morrem todos os dias. Pastores perdem as suas vidas. Mas se houver, irmãos, um jeito de não morrer, todos nós escolhemos não morrer. Todos nós escolhemos não morrer. Quem de nós pode dizer, a minha vida ninguém tira? Ninguém, irmãos. Somente Jesus, Ele podia dizer: a minha vida é intocável, ninguém pode tirar, mas eu a dou. Eu entrego em sacrifício vivo e agradável a Deus, porque a santidade de Deus, a justiça de Deus exigia que um santo, sem pecado, morresse em nosso lugar. Ele era o único, como diz, ele não devia, mas era o único que podia. Nós devíamos, mas não podíamos, porque a nossa morte, a morte de nenhum dos profetas, satisfez a justiça e a santidade de Deus, porque todos são pecadores. Mas a morte do seu filho naquela cruz satisfez a ira de Deus. E Jesus bebeu naquela cruz todo o cálice da ira de Deus que nós iríamos tomar, e a ira de Deus foi satisfeita. Por isso hoje nós estamos aqui. Por isso Ele é o bom pastor. Jesus não foi para a cruz forçado, obrigado. Jesus não foi para a cruz como um coitadinho, mas Ele foi como um voluntário, em uma morte substitutiva. O bom pastor executou seu pastoreio sobre as suas ovelhas, dando a sua vida por elas. E Ele disse: eu tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco, a mim convém conduzi-la, e é por isso que nós estamos aqui nesta noite, porque o bom pastor deu a sua vida pelas suas ovelhas. Os irmãos entenderam a diferença? Ninguém podia tirar a vida de Jesus, diferente da nossa, mas Ele voluntariamente entregou a sua vida na cruz. Aleluia, Senhor. O segundo tópico que eu quero falar aqui, como bom pastor, ele executa o seu bom pastoreio sobre a sua igreja,
Ele faz isso por si só, mas também através dos seus agentes, também através dos seus pastores. Nos versículos 12 e 13, Jesus fala daqueles que não são verdadeiros agentes do Senhor, não são verdadeiros pastores. Com esses, Jesus não pode contar, pois eles são mercenários e estão ali apenas por causa dos seus lucros. Jesus menciona aqui, nestes 2 versículos, os mercenários, aqueles que ele não pode contar com eles para pastorear as suas ovelhas. Mas em João 21, versículo 15 e 17, Jesus falou com Pedro por 3 vezes: apacenta meus cordeiros, pastorei as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Jesus, antes de subir ao céu, irmãos, demonstrou profunda preocupação com as suas ovelhas. E ele, ali à beira-mar, naquela conversa com Pedro, Jesus ordena Pedro ao ministério pastoral. Jesus comissiona o seu agente, o seu pastor, para pastorear o seu rebanho. Jesus, ele executa o seu bom pastoreio por si só, porque ele é o bom pastor. Mas ele também chamou, comissionou pastores para cuidar da sua igreja, do seu rebanho aqui nessa terra. A palavra do Senhor nos fala, em Efésios 4 e 11, que Deus deu para a sua igreja homens que são verdadeiros pastores e mestres. Deus estabeleceu sobre a sua igreja pastores, deu a sua igreja como um dom para que esses homens, para que esses pastores cuidem do rebanho do nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Pedro diz em sua primeira carta, na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, versículo 2, Pedro diz que Deus confiou a esses homens um rebanho para que eles cuidem do rebanho do Senhor. A palavra do Senhor diz em Hebreus 13, 17, que Deus estabeleceu pastores na igreja para cuidar das nossas almas. O apóstolo Paulo disse ao jovem pastor Timóteo que ele devia pregar, corrigir, repreender e ensinar. 2 Timóteo 4, versículo 2. O pastor é como um pai espiritual que Deus coloca sobre cada igreja local. Era assim que o apóstolo Paulo se considerava para os coríntios, como diz em 1 Coríntios 4, 14 e 15. O apóstolo Paulo se considerava um pai para aquela igreja de Coríntios. Efésios 4 e 12 diz que os pastores foram designados por Deus para preparar o povo santo, para realizar a sua obra e edificar o corpo de Cristo. Irmãos, quando Deus chamou os pastores, assim como Ele fez com Pedro, ali manifestando a sua preocupação com seu rebanho, com as suas ovelhas, o Senhor estabeleceu pastores dentro da igreja e através da vida desses homens, o Senhor executa o seu bom pastoreio sobre a vida das suas ovelhas. Através da vida deles, o Senhor executa o seu cuidado
a sua proteção sobre a vida das suas ovelhas. Já imaginou o que seria da igreja sem pastor? Vocês já imaginaram, irmãos? O que seria de nós? O que seria da igreja? Cristo é o sumo pastor. Cristo é o pastor por excelência. Cristo é um grande pastor, mas Ele comissionou subpastores neste mundo para cuidar, para pastorear da sua igreja, porque a igreja precisa dos cuidados do Senhor. Eu me lembro, eu não sei se a irmã Sara vai se lembrar disso, mas uma vez nós estávamos num culto aqui, ainda estava sendo levantadas as paredes dessa igreja, não me lembro se foi na pré-inauguração. Na época, o pastor aqui era o pastor Mauro. E eu me lembro que no momento de comunhão da igreja, eu e a irmã Sara ali, mais ou menos perto do último banco ali, eu acho, naquele momento de comunhão com a igreja, o Senhor me usou e entregou uma mensagem profética para a irmã Sara naquela noite, falando que Ele colocaria um cajado nas mãos deles. Você lembra disso, irmã Sara? Não sei se você vai lembrar, faz tempo. Que o Senhor colocaria um cajado nas mãos deles. E Deus tem assim feito. Deus tem chamado aqui o pastor Valdeni, este homem que é um verdadeiro pastor do Senhor, para cuidar de vocês, irmãos. É assim que Jesus executa seu bom pastoreio sobre a sua igreja, usando homens, levantando pastores dentro das igrejas locais. E o Senhor tem levantado a vida do pastor Valdeni, a vida da irmã Sara aqui nessa igreja. E eles, Cristo por meio deles, tem pastoreado a vida de vocês. Tem feito tudo isso que a palavra do Senhor diz. Ele tem passado óleo nas feridas. Ele tem corrigido, ensinado, exortado, encorajado, consolado esta igreja, porque Ele é um comissionado do Senhor Jesus. E eu quero dizer para vocês, glorifiquem ao Senhor por vocês estarem numa igreja que tem um verdadeiro pastor e não um mercenário. Porque infelizmente há muitas igrejas por aí, onde os mercenários estão em cima dos púlpitos. Jesus disse que esses não se preocupam com as ovelhas. Esses não amam as ovelhas e nem protegem as ovelhas. Mas quando eles veem o perigo se aproximando, eles fogem e deixam as ovelhas sozinhas. Quero dizer para vocês, irmãos, não desprezem os cuidados pastorais. Este pastor está aqui não é pela vontade dele, não é mesmo, pastor? É pela vontade de Deus. Foi Deus que colocou, foi Deus que instituiu. A palavra do Senhor diz em Efésios que foi Deus que deu pastores à igreja. Não desprezem os cuidados pastorais. Quando tiverem necessidade, eu sei que vocês já fazem isso, se aproximem do pastor. Ele tem a palavra, ele tem uma palavra de restauração, ele tem uma palavra de cura, ele tem uma palavra até mesmo de exortação, de repreensão, mas isso é Cristo pastoreando a sua vida através dele. Quando você rejeita, quando você nega, você está negando, rejeitando, não o chamado dele, mas o pastoreio do bom pastor sobre você, que te ama e que entregou a sua vida pela sua vida. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus executa seu bom pastoreio através dos seus agentes nessa terra. No caso aqui nesta igreja, a vida do pastor Valdenir e a vida da irmã Sara.
Ele é o agente de Cristo aqui. E através dele, Jesus pastoreia cada uma das suas ovelhas. Amém? E para finalizar, eu quero já falar aqui bem rápido. Jesus executa o seu bom pastoreio, conhecendo cada uma das suas ovelhas e delas sendo conhecido. No versículo 14 que nós lemos, diz: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Aleluia, Jesus. Aqui nós temos o verbo conhecer, como frequentemente usado nas Escrituras, expressa muito mais do que um simples conhecimento intelectual. Na Bíblia, quando nós encontramos, irmãos, esta palavra, este verbo conhecer, refere-se a um relacionamento íntimo e profundo. Nós vemos isso em Gênesis, né? Quando diz que Adão conheceu a sua mulher e ela teve um filho. Então, na Bíblia, este verbo conhecer não tem o mesmo sentido que nós conhecemos no nosso vocabulário, no nosso português, de um simples conhecimento. Mas quando na Bíblia fala de conhecer, está falando de um relacionamento íntimo e profundo com o Senhor. Nós vemos em Romanos 8:29, Paulo diz: pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu Filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Este versículo está falando que Cristo conhece você desde a eternidade passada. Jesus não conheceu você no momento em que você entrou nessa igreja e aceitou a Ele como Salvador. Jesus conheceu você lá na eternidade. A palavra do Senhor diz aqui em Romanos que Ele de antemão te conheceu. Quer dizer que lá no passado, na eternidade, Deus teve um relacionamento de amor com você, com a sua vida. Paulo continua ainda em Romanos, no capítulo 30, no mesmo capítulo, no versículo 30 e 31, Paulo continua dizendo, depois de dizer que Deus de antemão conheceu e predestinou, ele diz: depois de predestiná-los, ele os chamou, e depois de chamá-los, os declarou justos, e depois de declará-los justos, lhe deu sua glória. E Paulo continua dizendo, irmãos, que diremos diante dessas coisas tão maravilhosas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluias, vocês entendem o conhecer de Deus, como Ele é profundo. Quando Jesus disse: eu conheço as minhas ovelhas, Jesus estava dizendo: eu conheci elas muito antes delas me conhecerem. E eu as predestinei, eu as chamei. E depois que eu chamei, eu dei uma declaração de justas diante do meu Pai. E depois de ter feito isso, eu lhes dei a sua glória. Você pode sentir a glória de Deus aí nessa noite. Ele deu a sua glória. Que diremos, irmãos, diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Oh, aleluias! Pode o mundo se levantar
pode o diabo se levantar, pode o inferno se levantar, pode doenças se levantar. O que eles podem fazer contra você, se Deus é por você? Jesus te conheceu muito antes de você conhecer a Ele. E Ele já fez tudo isso na sua vida, que está em Romanos 8, 29, 30 e 31. Diante destas bênçãos, diante dessas coisas, o que nós podemos dizer, irmãos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Jesus disse que as suas ovelhas também o conhecem. Sim, nós também conhecemos o nosso pastor. Ele diz: elas ouvem a minha voz e me seguem. Jesus disse: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aleluias! Você está seguro na mão de Cristo. Você é ovelha de Cristo? Amém? Ninguém pode te arrebatar da mão de Jesus, porque foi Ele mesmo que disse: jamais elas vão perecer e jamais alguém vai arrancá-la da minha mão, porque estão seguras em mim. Fique seguro disso. Você está seguro na mão do bom pastor. E Ele conhece particularmente cada ovelha que Ele tem. Ele conhece cada uma das suas ovelhas. Jesus conhece cada um de vocês particularmente. Mas Jesus tem muitas ovelhas, né? Jesus tem muitas ovelhas. Será que Ele não esquece de alguma? Lá de vez em quando assim. Será que Ele não esquece de alguma? Não. Ele tem todas as suas ovelhas debaixo do seu pastoreio, debaixo das suas mãos, e Ele guarda, Ele protege, Ele segura, Ele alimenta, Ele cura, Ele renova, Ele restaura, porque Ele é o bom pastor das nossas vidas. Aleluias! E Ele conhece particularmente as nossas dores, as nossas angústias, as nossas necessidades. Ele sabe exatamente o que nós precisamos. E nesta noite, Ele está aqui para abençoar a sua vida. No propósito dessa campanha, hoje nós estamos orando pelo mês de junho. Hoje é o dia de orar pelo mês de junho. E eu quero dizer para você: fique tranquilo em Cristo, confiante nele, que quando chegar o mês de junho, você estará na mão dele. E Ele é contigo, Ele é com a sua vida. Aleluia, Jesus é o bom pastor. Eu quero concluir nessa noite. Jesus é o bom pastor. Ele executou o seu pastoreio sobre a sua igreja, dando a sua vida por ela. Continua fazendo isso hoje por si mesmo e através dos seus pastores, e conhece em particular cada um de vocês. Por isso, nessa noite, eu quero convidar vocês para se colocar em pé.